Poucas pessoas na história tiveram a oportunidade de ficar bilionárias com uma única decisão. George Lucas teve. E o mais curioso é que, quando tomou essa decisão, quase todo mundo achou que ele estava cometendo um erro. Produtores não entenderam, executivos não entenderam, especialistas não entenderam. Mas anos depois, Hollywood inteira percebeu que ele enxergava algo que ninguém mais conseguia ver. Hoje, George Lucas é conhecido como o criador de uma das franquias mais valiosas da história. Mas houve uma época em que ninguém acreditava que seu projeto teria sucesso. Na verdade, muitas pessoas dentro da indústria consideravam a ideia arriscada demais, estranha demais, cara demais. E isso foi apenas o começo dos problemas. Durante a produção de Star Wars, o clima não era de confiança, era de preocupação. Os custos aumentavam, os atrasos apareciam, e vários profissionais acreditavam que o filme seria um fracasso comercial. Quando observamos a situação hoje, isso parece absurdo, mas era exatamente o que acontecia. Em determinado momento, George Lucas recebeu uma proposta comum para os padrões da indústria. Um acordo financeiro tradicional, receber dinheiro imediato, garantias, segurança. Algo que a maioria das pessoas aceitaria sem pensar duas vezes. Mas ele enxergou uma oportunidade diferente. E foi aí que tudo mudou. Em vez de focar apenas no pagamento direto, Lucas demonstrou interesse em algo que parecia muito menos valioso: os direitos sobre produtos relacionados ao filme, brinquedos, licenciamentos, mercadorias. Na época, quase ninguém considerava isso importante. Os executivos ficaram satisfeitos em conceder esses direitos. Parecia um detalhe sem grande relevância. O problema para Hollywood foi que George Lucas estava olhando muito além do lançamento do filme. Enquanto outros analisavam apenas a bilheteria, ele analisava o futuro. E essa diferença de perspectiva mudou tudo, mas ninguém imaginava o tamanho da mudança. Quando Star Wars chegou aos cinemas, aconteceu algo extraordinário. O público simplesmente ficou fascinado. As filas cresceram. A repercussão aumentou. A franquia começou a se transformar em um fenômeno cultural e junto com ela surgiu algo ainda maior. Os brinquedos começaram a vender. Depois vieram mais produtos, mais licen, mais contratos, mais mercados. O que parecia um simples complemento tornou-se uma máquina gigantesca de geração de receita. E George Lucas possuía uma participação extremamente valiosa nesse processo. Agora a história fica ainda mais interessante. Existe uma diferença enorme entre ganhar dinheiro uma vez e criar uma fonte contínua de receita. A primeira gera riqueza temporária. A segunda pode gerar riqueza durante décadas. George Lucas compreendeu isso antes da maioria das pessoas. E foi exatamente isso que o tornou diferente. Investidores experientes costumam procurar ativos capazes de continuar produzindo resultados por muito tempo. Lucas aplicou uma lógica semelhante. Ele não queria apenas participar de um filme, queria participar de um universo que pudesse continuar crescendo mesmo depois dos créditos finais. O resultado foi impressionante. Ano após ano, a marca continuava gerando valor. Novos fãs surgiam, novos produtos eram lançados. Novas oportunidades apareciam. A decisão que parecia estranha tornou-se uma das mais brilhantes da história do entretenimento. Mas existe uma lição ainda mais importante escondida nessa história. Muitas pessoas negociam pensando apenas no ganho imediato. Quanto vou receber agora? Quanto entra hoje? George Lucas fez uma pergunta diferente. O que isso pode valer daqui a 10 anos? Ou 20? Ou 30. Essa mudança de perspectiva costuma separar decisões comuns de decisões extraordinárias. Curiosamente, vários dos maiores patrimônios do mundo foram construídos exatamente dessa forma. Não através da busca pelo lucro rápido, mas pela construção de ativos duradouros. Ativos que continuam trabalhando mesmo quando o criador já terminou sua parte. E Star Wars tornou-se exatamente isso. Décadas depois, a influência dessa escolha continua sendo estudada. Empresários, investidores, produtores, todos observam o mesmo exemplo. Uma decisão que parecia pequena, um detalhe contratual, uma negociação aparentemente secundária, que acabou produzindo consequências gigantescas.
E isso nos leva ao ponto final desta história. A trajetória de George Lucas mostra que riqueza nem sempre nasce do maior pagamento imediato. Às vezes ela surge da capacidade de enxergar valor onde ninguém mais está olhando. Enquanto muitos focavam apenas no lançamento de um filme, ele observava algo muito maior. E talvez seja exatamente por isso que uma das decisões mais questionadas de sua carreira acabou se transformando em uma das mais lucrativas da história de Hollywood.